Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje temos mais uma videoaula de português e o assunto da nossa aula de hoje é algo que sempre gera dúvida em todos os alunos e alunas. Estamos falando de grafia de palavras e seus significados. Para a gente entender de forma simples e fácil esse assunto, a nossa aula de hoje vai abordar um grupo de 4 situações em que a gente fica na dúvida sobre como escrever corretamente a palavra e qual é o seu real significado. Ou seja, nós vamos ver 4 situações envolvendo grafia de palavras e seus significados. Depois dessa aula de hoje, eu tenho certeza absoluta que você não vai mais errar essas palavras e ainda vai se sair super bem em provas, atividades e em outras situações do seu dia a dia. Então, fica de olho na nossa lousa digital, que a aula já começou e você vai ver que aqui com a gente, aprender fica simples e fácil. Fica agora de olho nas nossas dicas práticas. A primeira situação que nós vamos explicar, ela é bem recorrente na vida do estudante. É aquela eterna dúvida sobre quando eu vou usar a palavra absolver com L e quando eu vou usar a palavra absorver com R. Pessoal, para você aprender de vez esse assunto, anota aí o seguinte. A primeira palavra, absorver com L, tem o sentido de perdoar, inocentar. Exemplo, vou absorver o meu amigo. Já a segunda palavra, absorver, com R, tem o sentido de consumir, assimilar. Exemplo, vou absorver as informações da aula. Só isso, professor? Faço assim? Só isso, não tem mistério. É só ficar de olho nas informações da nossa lousa digital e na explicação do professor que você não erra mais a grafia das palavras. Por falar em grafia de palavras, está pintando na sua tela uma nova situação que você precisa aprender na aula de hoje. Fica de olho aí na tela. A nova situação que você precisa aprender é sobre quando usar a palavra concerto com S e sobre quando usar a palavra concerto com C. Concerto com S eu uso quando quero me referir a uma reparação, ou seja, corrigir algo. Exemplo, vou realizar o concerto do motor do carro. Nesse caso, eu uso concerto com S. Já concerto com C eu uso quando estou fazendo referência a uma sessão musical. Exemplo, vou assistir a um concerto de música clássica. Nesse caso, você usa concerto com C. Viu como é fácil? Não tem como você errar mais. Seguindo aqui as nossas dicas, você vai acertar todas as questões sobre esse assunto nas suas provas e atividades da escola. Agora, fica de olho na nossa próxima situação, que já está chegando aqui na nossa lousa digital, para você aprender ainda mais. Pessoal, a nossa próxima situação aqui na nossa lousa digital é também muito comum e você precisa conhecer. Estamos falando sobre a famosa dúvida de quando usar tráfego com E e com G e quando usar tráfego com I e com C. Então anota aí o seguinte. A primeira palavra eu uso quando vou falar do movimento de veículos. Exemplo, o tráfego hoje na rodovia está intenso. Nesse caso eu uso tráfego com E e com G. Já a segunda palavra eu uso quando vou falar de comércio clandestino, exemplo, tráfico de pessoas, tráfico de animais. Nesse caso, eu escrevo tráfico com I e com C. Na verdade, não tem muito como errar, pois, sabendo uma, você por exclusão acerta a outra. Simples assim. Agora, gente, para finalizar a nossa aula sobre grafia e significado de palavras, vamos responder a famosa pergunta feita por 9 em cada 10 estudantes. Professor, quando é que eu uso soar com O e quando é que eu uso suar com U? Minha gente, é bem fácil. Presta atenção aí na nossa lousa digital que agora você vai aprender. Soar com O significa emitir som, produzir som. Por exemplo, quando eu digo o sino da igreja deve soar às 18 horas, eu uso soar com O, pois quero transmitir a ideia de que um som será produzido. Já suar com U eu vou usar quando quero transmitir a ideia de transpirar. Por exemplo, quando eu digo com tanto calor é impossível não suar, esse suar da frase tem que ser com U, pois ele está passando a ideia de transpirar e não a ideia de emitir som. Bem, gente, a nossa aula vai ficando por aqui. Queremos agradecer a sua presença e sempre lembrando, se você gostou da aula, se ela foi útil para você, então já sabe, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe essa aula com os seus amigos. Até a próxima!